Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa segunda aula de Teologia Pastoral. Já oramos, como é nosso costume. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz a todos, boa noite. Graça e paz a todos, boa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vai continuar trabalhando sobre esse tema, sobre essa matéria tão importante, buscando aprender mais com o John MacArthur Jr., com Richard Baxter, com Spurgeon, com a apostila que eu preparei para vocês. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Amém, meus irmãos? Amém. Na semana passada eu parei na minha apostila na página 5, a gente vai continuar. Vamos também estar lendo aqui o livro do MacArthur, eu vou estar compartilhando com vocês aqui alguns PDFs, e também estarei hoje também compartilhando material também do Eugene Peterson. Nós estaremos falando um pouco sobre algo do livro do Eugene Peterson, no livro dele, que tem como nome, deixa eu lembrar aqui, o nome é Um Pastor Segundo o Coração de Deus. Hoje a gente vai trabalhar em cima disso. E uma outra informação importante, eu tinha pedido para vocês, para a próxima aula, lerem, né, o chamado para o ministério de Spurgeon. Na realidade, eu quis me referir à próxima aula, mas não hoje, era a próxima semana. Então, o prazo não é apenas para hoje. Vocês têm até terça-feira para ler esse livro, tá bom? Porque hoje, se der tempo, nós estaremos concluindo o capítulo 1, já estaremos entrando no capítulo 2, ou seja, no segundo tópico, que é sobre o assunto que seria a vocação. Nós estamos ainda trabalhando em cima das definições do ministério pastoral. E, se tudo correr bem, ainda hoje a gente já entra dentro da matéria vocação. Tá bom, meus irmãos? Como é costume, eu quero ler um texto com vocês agora de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. 22. Quero ler esse texto com vocês. E já mergulhar nos nossos materiais. Quem achou e quiser ler, fique à vontade, por favor. Está aqui já, pastor? Por favor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. O Espírito Santo invoca o noivo. E a noiva também invoca esse noivo. Parece uma declaração simples, mas é uma profecia que acompanha cada lavado e remido e cada igreja local ao longo dos séculos. A voz do Espírito Santo é: vem, noivo. Vem habitar sobre esse povo que é criação de Deus. E a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é a noiva, ela também ecoa as mesmas palavras do noivo, até porque ela, a noiva, só é noiva pelo poder do Espírito, pela unção e dependência desse Espírito. E ela invoca: vem, noivo. E que nós possamos fazer parte desse coro o tempo todo e que possamos ser pastores ou, quem sabe, colaboradores de pastores que fazem ecoar esse som do Espírito e esse mesmo som da voz da noiva. Porque o Senhor está às portas. Amém, meus irmãos? E qualquer outra coisa que desejamos mais do que o noivo é anátema, é maldição, é engano, é coisas dessa vida, em que a traça e a ferrugem corroem e destroem. Amém? Que possamos amar o noivo, que possamos desejar o noivo e que possamos fazer parte de uma igreja que também faça ressoar essa voz o tempo todo. Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá.
Mas Cantares, né? Como? Faz me lembrar Cantares. Ah, faz me lembrar Cantares. Boa, muito boa, Júnior. Sabia, Júnior? Eu não sei se eu mencionei na nossa aula de introdução ao Antigo Testamento, mas durante um período havia uma dúvida muito grande se Cantares seria um livro inspirado, né? Durante a história da igreja. Porque ele, num primeiro momento, parece um livro muito... um livro que tem uma proposta não tão sacra. Então, havia um questionamento se ele seria. E aí, graças a Deus, eles entenderam que aquele romantismo é, de fato, só a tipificação disso que a gente acabou de ler, né? Porque ali, quando Salomão ele enamora a Sulamita e a Sulamita Salomão, fica uma poesia muito de casal e que, se a gente não entender pelo Espírito Santo e não entender pelas linhas da revelação como uma declaração de Deus, uma declaração de amor de Deus ao seu povo, né? Porque, na realidade, fazendo uma leitura do Velho Testamento é essa, né? Uma declaração de amor, né? De Deus ao seu Israel. E numa linguagem do Novo Testamento, do noivo com a noiva, né? É espiritual, né? Não ganha uns traços conotativos de carnalidade, né? É espiritual. É. Mas havia essa discussão na Idade Média, né? Se era ou não, tal. E assim, mas é isso aí, faz lembrar, né? E também aquela questão de Oséias também, né? E Sim. a mulher lá. Se a esposa dele era uma prostituta ou não, né? Então, mas digo assim, tem a mesma nuance, assim, Sim, desse sim, romantismo, essa sim. Ela é mais. A sentimento, mensagem é espiritual, né? espiritual, essa ideia mesmo. Joia. Então, meus irmãos, na semana passada nós paramos ali no livro-texto e eu quero continuar com vocês. Nós estávamos ali, no livro-texto, nós paramos na parte. Eu disse para vocês que nós estaríamos trabalhando no prefácio e depois nós iríamos para a introdução, né? E então, hoje, a gente vai mergulhar um pouco na introdução. Nós concluímos o prefácio, nós iremos com muita calma nesse livro-texto. Então, eu vou estar fazendo um mix entre apostila, livro-texto e outros materiais. Durante todo o curso, eu vou ficar passeando. E eu não quero ter pressa, porque uma das coisas, como eu menciono sempre em nossas aulas, e quero lembrar a todos, né, que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam estar se beneficiando, sendo abençoados, e outras pessoas que queiram aprender sobre esses temas tratados também possam ser abençoados, e quem sabe no futuro a gente tem alunos em EAD utilizando esse material, tá bom? Então, voltando, irmãos, a gente vai com muita cautela. E por que vamos com muita cautela? Eu não sei se vocês notaram que no prefácio, John MacArthur Jr., quando ele está escrevendo juntamente ali com seus colaboradores, e principalmente o colegiado do Master Seminário, ele demonstra ali até uma palavra de gratidão à Grace Community, que seria a igreja do MacArthur. E ele fala uma coisa bem interessante, que ele menciona que a igreja dele teve um crescimento muito vigoroso, porque, de fato, a igreja, juntamente com todos os membros, são muito dedicados na palavra e na maneira em que vivem essa palavra. Ou seja, ele entende que Deus separou ele para o ministério pastoral, mas, ao mesmo tempo, ele desbrava não só de um ministério pastoral muito singular, de um ministério que realmente abençoa muitas vidas, mas cada membro daquela igreja também ama a palavra e faz valer essa palavra. Logo, essa combinação, essa sinergia é a razão do crescimento quantitativo e qualitativo daquele rebanho.
tendo, inclusive, um seminário e participando, inclusive, da vida de um seminário. Então, ele deixa isso bem claro ali no prefácio dele. Eu acho que vocês que já leram se lembrarão dessas palavras. E aqui, irmãos, inclusive, deixa eu fazer uma citação muito importante. O pastor, ele pode ser extraordinário, mas se a comunidade pelo qual ele pastoreia, que aqui não importa o número, forem irmãos carnais, ele vai fazer muito pouco naquela comunidade. Se o pastor é até mediano para baixo, é um pastor bem simples, homem piedoso, homem de oração, uma mensagem simples, para não dizer rústica, mas se é uma igreja em que tem um pastor simples, mas é uma igreja piedosa, fervorosa, que faz valer cada lição, crê na Bíblia e se entrega, essa igreja fará uma diferença enorme naquela religião. Talvez você diga, mas pastor, não, é meio antagônico, né? Um pastor extraordinário numa igreja fraca e um pastor simplesinho numa igreja comprometida, piedosa. É porque, na realidade, o projeto igreja não está única e exclusivamente ligado ao pastor. E agora, claro que o melhor dos mundos é o que a gente vê na vida do John MacArthur Jr. e tantos outros pastores, que é um pastor muito piedoso, muito crente, muito versado, numa igreja muito piedosa, muito crente, muito versado. Essa combinação cria um cenário realmente estratosférico para que o Espírito Santo passeie e trabalhe ali. Dando as bases bíblicas para vocês. Paulo, lá em Corinto, parecia que não era o mesmo Paulo de Filipenses. Concorda? Paulo, na igreja de Corinto, não tinha tanta representatividade quanto Paulo tinha em Filipenses. Agora, o problema estava em Paulo? Não. Colegiado, os rebanhos. Mas Paulo, sabendo disso, não descarta a igreja de Corinto. Paulo pastoreia e vai insistir. E assim deve ser um pastor quando ele foi vocacionado para o lugar. Agora, olha que interessante. Paulo aos romanos, Paulo ainda não tinha ido a Roma, e a igreja dos romanos era uma igreja muito fervorosa, uma igreja muito militante, uma igreja muito piedosa. E quando Paulo vai para Roma, o que acontece? Mesmo encarcerado, ele ganha quem? Ele ganha os soldados romanos, ele expande as frentes, e aquela igreja se torna uma igreja realmente muito poderosa, né, naquela cidade. E vocês vão ver que na história da igreja, essa igreja foi perseguida por imperadores, essa igreja foi massacrada antes mesmo de outras perseguições. Por quê? Porque eles eram muito piedosos, lá em Roma. Paulo nunca tinha ido para Roma, Paulo escreve uma carta, mas aqueles irmãos faziam valer aquela fé. Então, guardem isso, irmãos. E isso que eu falo para vocês, isso me faz lembrar, né, de um pastor castelhano, que ele escreve sobre isso, e eu nunca mais me esqueci, vou lembrar o nome dele. Ele fala muito sobre isso, que a igreja ela tem a ver com essas verdades. E quando o pastor ele realmente encontra um povo que faz valer, ali é uma explosão maravilhosa, ali é uma sinergia maravilhosa, porque o pastor não é o melhor do rebanho. O pastor é mais um servo, ou o grande servo do rebanho. E se esse rebanho é um rebanho ensinável, então cria-se, de fato, esse time maravilhoso. Vocês verão essas palavras também no livro do pastor Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, quando ele fala sobre isso. Que quando o pregador prega com unção, a igreja, se é uma igreja que vive na carne, ela pouco recebe. Se a igreja é uma igreja que tem muita unção, muita busca, muita piedade, o pastor pode ser raso, mas qualquer coisa que aquele pastor fale, qualquer texto que aquele pastor fale, qualquer testemunho piedoso que aquele pastor dá, aquela igreja aceita, de alto e bom som. Agora, se é um pastor muito piedoso, profundo, e uma igreja muito piedosa, aí uma sinergia, o Espírito Santo é derramado sobre todos, ele trabalha sobre todos. Tá bom? Joia, irmãos? Mas, Graças a Deus, pastor Johnny. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor. Graças a paz, irmãos. mas, pai,
Sou eu. A igreja de Corinto não era liderada por quem? Quem era o líder da igreja? Paulo era o principal, né? Mas tinha outros pastores lá, né, Júnior? Havia um Porque, colegiado lá. O problema lá é porque que eram tão vaidosos que eles brigavam o tempo todo, né? Eles porque tem brigavam aquela. até para quem era o líder mais proeminente. É porque tinha aquela discussão lá, né? Um de Sim, sim, Cefas, outro de Paulo, outro de Apolo. sim, sim. Você vê, tinha times, né? E tinha até o É, time de Jesus, né? Tinha o time de de Jesus. Paulo, de Cefas, de Apolo e de Jesus. Escolhe um deles. Sim. E Paulo, Aham. então, podem ver, irmãos, que foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Paulo escreve 3 cartas e possivelmente uma quarta. 2 dessas cartas ou mais uma dessa carta se perdem. E nós temos essas 2 cartas riquíssimas. E graças a Deus por essas cartas, porque essas cartas foram pano de fundo para todas as nossas igrejas e para todos os nossos problemas, né? Agora, Deus, Sim. ele é onisciente, ele sabia que usaria esse material ao longo dos séculos. Agora, nós não podemos dizer que Deus sonhou com aquela igreja. Deus sonha com uma noiva ataviada, limpa, pura, e não com uma noiva descabelada, ranhenta, mal cheirosa, né? Vestido rasgado aos farrapos, né? Mas como dizia o nosso saudoso Ernesto Nini, quando ele falava da igreja de Laodiceia, que ele falava sobre o morno, né? Falando aquela repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia, que eu estou a ponto de vomitar-te, porque você não é frio nem quente, mas é morno. O pastor Ernesto Nini, no seminário, nos ensinava, Jesus está a ponto, mas ele ama tanto que ele não vomita. Mas se ele não fosse um Deus de amor terno, misericordioso, ele vomitaria. Percebam, né? As náuseas do mestre, como igreja que o enoja, ele consegue resistir porque ele ama a noiva. A Mas igreja de se ele não Corinto, fosse o que foi, com certeza ele vomitaria. Se nós fôssemos o noivo, a gente botaria a goela abaixo, pelo menos, né? Porque como somos fracos, né? Pode ver que o critério de Deus é diferente do nosso, mas que a gente não seja uma igreja morna, como a de Laodiceia, e muito menos uma igreja corintiana. então, a igreja de Corinto, pelo que eu percebo, parece que não tinha um líder titular, porque geralmente a igreja ela tem a cara, a identidade do pastor. Então, se ela não tem um pastor titular, uma liderança titular, e há uma oscilações entre Paulo, Apolo e outros, então ela não ainda formou, tem essa identidade, não formou. Então, eu acho que talvez seria por isso, né? Porque Então, na realidade, Júnior, assim, os motivos são diversos, mas geralmente o colegiado apostólico, em especial Paulo, você pode ver que aonde ele passava, ele deixava pastores, ele deixava uma liderança organizada. Então, em tese, nós vemos que enquanto os eles apóstolos mandavam, eram né? vivos, eles eram as lideranças finais, mesmo não estando presente. Mas eles deixavam sim o time organizado. Mas sabe aquela questão, Júnior, que a gente vê, inclusive na nossa vida e no Velho Testamento, e que as pessoas se dividem pelo poder, porque elas querem ser melhor do que os outros. E podem ver que Paulo, quando ele começa a 1 Coríntios, ele já começa falando sobre as divisões. Por quê? Porque não era para ser assim, né? Não era para ser. As pessoas que Paulo deixou era para que houvesse essa cadeia de comando, houvesse essa doçura. Um exemplo que a gente tem disso, que é muito bem claro e contundente, você pode até ter uma igreja muito bem estruturada, mas quando tem pessoas que não querem aceitar aquele comando, elas vão dividir, elas vão retalhar, mesmo tendo pastores firmes, mesmo tendo pastores valorosos. Por quê? Porque a rebelião está na pessoa, né? Então, mas é uma discussão interessante. Como a pauta não é essa, né? Vamos Então, deixar eu para acho que outra hora. Paulo era como plantador de igreja, eu acho que ele era mais supervisionava, até porque as cartas tinham essa ideia, né? De o que foi estabelecido se manter.
Então, eu vejo assim, por esse prisma. Então, é igual um time de futebol. Geralmente, o time vai ter a cara do técnico. Sim, Tanto é sim. que, quando não dá certo, o que acontece? Tira o treinador e põe outro. Então, por isso que eu Não vejo é. que Corinthians tem essas mudanças, né? As oscilações. Mas ali, Júnior, você vê assim que era uma questão mais mesmo vamos falar aqui, né, de maturidade cristã. Podem ver que eles tinham dons, eles não tinham aquela entrega comprometida. Isso valia para todos. Pode ver a questão do incesto que era praticado, né? Ou seja, eles praticavam incesto, uma coisa horrorosa. Então, assim, e eles se vangloriavam. Então, dava para ver que era uma igreja literalmente dividida em todos os seus sentidos. Mas isso sim, é óbvio, quando você tem pessoas que aceitam a divisão, é, meio, meia destruição já está definida, né? Podem ver que em todo o corpo há uma só cabeça, né? E mesmo uma igreja, por exemplo, como a igreja a Grace Community, do pastor John MacArthur Jr., pode ser uma igreja gigantesca. Se eles estão bem alinhados com o pastor titular, as coisas entram em harmonia. E pode ser uma igreja pequenina, num salão, com 10 pessoas. E pode ter 10 líderes ali. Vira literalmente um dragão de muitas cabeças, né? Entendeu? Corinto, ele se compara a esse dragão de muitas cabeças. Pode ver que Paulo não era bem quisto. Paulo funda, Paulo ordena, Paulo institui, Paulo deixa, continua fazendo o papel de supervisão, e Paulo não era bem quisto. Por quê? Porque Paulo agradava até certa medida. A partir dali, eles eram tão carnais que Paulo já deixava de agradar, né? Mas, ó, a gente vai deixar essa discussão para o livro de Coríntios. Uma hora a gente A vai própria estudar. cidade já era assim, carnal, né? Sim, sim. Os poetas romanos daqueles dias, eles falavam assim, que Deus me livre de sequer passar na cidade de Corinto. No comentário bíblico Champlin, quando eu preguei certa ocasião, eu preguei 1 Coríntios inteiro. Ao estudar, havia esses grandes poetas romanos, né, tipo Sêneca e outros mais, que alguns deles diziam isso, que Deus me livre de sequer passear na cidade de Corinto, porque havia na cidade de Corinto o pior de todos os mundos. Havia o pior do pecado judeu, havia o pior do pecado grego, o pior do pecado romano, o pior do pecado de todas as nações. E eles conseguiam unir tudo isso e potencializar. Por isso que Cidade era um povo portuária, né? extremamente corrompido. Cidade portuária. Exato. E pregressa. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos compartilhar agora aqui o material do livro-texto, do MacArthur, né? Lembrando que temos o livro aqui, eu vou estar compartilhando apenas para facilitar alguns PDFs aqui, para que a gente possa ler juntos, tá bom? Vamos lá. Tomé, leia para nós, Tomé, essa parte da introdução, por gentileza. Pode começar? Por favor. Ministrar na igreja constitui-se o maior dos privilégios. Nada poderia ser mais honroso ou ter mais significado eterno que servir ao nosso Cristo em sua igreja. Esse privilégio é também a responsabilidade mais pesada que alguém pode assumir. O cumprimento deste privilégio e o desencargo desta responsabilidade exigem que a compreensão da Igreja e de seus ministérios seja correta e de acordo com a palavra de Deus. Para entendermos as questões ligadas à Igreja e estabelecer tal compreensão como fundamento para o ministério, precisamos compreender algumas verdades básicas. Joia. Aqui ele faz essa citação, e eu, irmãos, como mencionei na primeira aula, hoje é a nossa segunda aula, essa matéria tem, para mim, uma importância, eu diria, sobre-humana, porque ela une para mim os meus dons, pastor e professor. E, ao mesmo tempo, ela é apaixonante porque eu acredito que nada se compara à grandeza de poder ensinar o caminho de Deus às pessoas.
Spurgeon, nas suas obras, e principalmente naquele livro Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3, que ele fala sobre a pregação e em outros materiais, ele mostra também que se ele pudesse escolher um lugar para ele morrer, seria no púlpito. Porque nenhum momento, para Spurgeon, no caso, se comparava à grandeza e à unção daquele momento em que ele falava à sua comunidade. Ele se sentia tão usado por Deus e com a presença de Deus era tão evidente na vida dele, e a comunidade dele também era uma comunidade de muita oração e de muita súplica. Não sei se você sabe que o sucesso da vida de Spurgeon se dava por causa da oração pessoal e da igreja. A igreja de Spurgeon orava demais por ele, e ele demais pela sua igreja. E quando ele se colocava diante da comunidade, acontecia mais ou menos aquilo que Wesley também diz, né? Que ele se colocava em chama e o povo vinha vê-lo queimar diante de Deus. E Spurgeon, então, dizia que se ele pudesse morrer em algum momento, ele morreria ali pregando, porque era como se ele abrisse uma porta e saísse dessa vida e entrasse no gozo eterno. E, irmãos, quando cuidamos da igreja e temos esse privilégio de levarmos a palavra de Deus a pecadores pelos quais nós somos, inclusive, e fomos alcançados pela mensagem, nada se compara a isso. Mas, ao mesmo tempo que há um privilégio, há uma responsabilidade imensa. Né? E por isso que ele já começa aqui mostrando, né, o quanto isso é importante. E aqui ele deixa muito claro que o que importa, em primeiro lugar, é o noivo e depois a noiva. É por causa do noivo que a noiva é abençoada. E jamais o inverso. Não é a noiva para o noivo, é o noivo para a noiva. Podem ver que as igrejas modernas se tornaram uma igreja em que a noiva é o destaque em detrimento do noivo. Tá bom? E aí ele vem falando, né, e ele dá uma síntese bem rápida, vou ler rapidamente agora. A igreja é a única instituição que o nosso Senhor prometeu edificar e abençoar, Mateus 16, 18. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores, Filipenses 3:3. A igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue, Atos 20, 28, 1 Coríntios 6, 19, Efésios 5, 25, Colossenses 1, 20, 1 Pedro 1, 8 e Apocalipse 1, 5. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial, Mateus 6, 10 e 18, 18. A igreja, no fim, triunfará, tanto no âmbito universal como no âmbito local, Mateus 16, 18, Filipenses 1, 6. A igreja é a esfera de comunhão espiritual, Hebreus 10, 22, 25, 1 João 1, 3 e 1 João 6, 1, 6 e 7. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina, 1 Timóteo 3,15, Tito 2, 1 e 15. A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual, Atos 20, 32, Efésios 4, 11, 16, 2 Timóteo 3, 16, 17, 1 Pedro 2, 1 e 2 Pedro 3, 18. A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo, Marcos 16, 15, Tito 2, 11. A igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte, 2 Timóteo 2, 2. Que lindo essas palavras de MacArthur. Eu achei maravilhosa. Querem fazer algum comentário? O ponto 4 ali do que foi mencionado mostra a gravidade e a responsabilidade, assim como todos, né? Mas o 4 me chamou a atenção, porque talvez a igreja não tenha compreendido isso, né? Expressão terrena da realidade celestial, o que pode induzir as pessoas que estão nos observando, né, ao erro, porque olham para a igreja
E, obviamente, é uma crítica que eu faço aqui com muita cautela. Mas olham para a igreja e veem na igreja aquilo que eles são, ou seja, o não convertido. E aí é o ponto das pessoas questionarem, será que vale a pena eu ir para lá? Porque eu olho para esse ambiente e, assim, não me parece um ambiente onde as pessoas realmente servem a Deus. Que a inveja, a maledicências, enfim, egoísmo, aquilo que o mundo é na essência, né? Sim. Por isso que estamos aqui, pastor, e essas aulas, elas vão ser, assim, muito, mas muito importantes, e até já antecipando aqui um pouco da nossa grade curricular, só para lembrar para vocês, deixa eu até compartilhar rapidamente aqui uma coisa, ó, só uma coisa bem rápida, E outra dentro aqui, do nosso programa aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, deixa eu só... Olha só, deixa eu só mudar esse compartilhamento, ó. Aqui, ó. Aqui, pastor, ó. A gente, dentro do conteúdo, definição de ministério pastoral, estão vendo? Dentro do conteúdo? Sim. Ó. Definição do ministério pastoral, vocação, qualificações do ministério pastoral. Esses 3 pontos vai ser a coluna vertebral de todo o meu... praticamente 50% das nossas aulas estarão aqui. Por quê? Porque é por razão de entendermos essas 3 bases que aí vai ter sentido o ministério e família, a oração. Aí, essas outras questões, a prática do aconselhamento, a prática da pregação, eu vou passar rapidamente. O ministério e denominação, quero também gastar um tempo. E depois a gente vai concluir esses últimos pontos aqui bem rapidamente, pastor, como líder, mentoria, desafio, tal. Mas eu diria, do 1 aqui ao 4, posso dizer até o 5, vai, mas principalmente esses 3 iniciais, porque essa base foi bem definida, a gente entende que é o ministério, entende que é família, e a gente se entrega uma vida de oração. Aí a pregação tem sentido, o aconselhamento tem sentido, a igreja e os seus prédios têm sentido, mas pode ver que o que você acaba de falar é algo que a gente precisa, sim, pensar. A gente vai pensar, e hoje a gente vai debater bastante aqui na classe sobre isso, porque, como você mencionou há pouco, é isso mesmo, pastor, não tem o que falar. Quando a gente perde o nosso propósito, já não tem mais sentido ser o que, de fato, Deus nos tornou para ser. Pode ver que a igreja ela tem se tornado um braço secular da sociedade, quase que um clube sagrado. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, tá bom? Graça e paz, Maísa. Graça e paz, boa noite, irmãos. graça e Amém, paz. graças a Deus. Outra coisa aqui, irmãos, aqui, ó, a igreja, eu queria também destacar aqui, ó, a igreja é o 7, quem proclama e protege a verdade divina. Logo, se eu perdi o meu propósito, se eu perdi o meu significado, como que eu vou proteger aquilo que eu nem sei direito o que é? Até porque se eu acho que a igreja é uma empresa, eu vou fazer da igreja uma grande empresa, eu vou protegê-la como uma instituição e não como o corpo de Cristo, né? Então, é maravilhoso. Essa outra, o item 5, a igreja por fim triunfará. Eu gosto muito de uma frase do pastor Bill Hybels, eu sei que, ao mesmo tempo, ele teve muitas críticas, e eu entendo os pastores quando criticavam, mas eu não posso negar que eu aprendi coisa demais com o pastor Bill Hybels. Eu sou eternamente grato pela vida dele, porque durante os anos que eu o acompanhei, e eu aprendi demais. Inclusive, eu quero até ter notícias dele, da sua igreja, para saber como eles estão. Mas, voltando, ele fala muito uma palavra que ele gosta de usar, que ele sempre usou, a igreja prevalece. A igreja prevalece. É uma igreja que prevalece. Quando a gente pensa nisso, nós olhamos muitas vezes para algumas igrejas que não prevaleceram, mas, na realidade, a gente tem que descartar as nossas falhas, as nossas igrejas e a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo sempre prevaleceu, em qualquer contexto.
Esse ponto 4 que o pastor Johnny destacou, eu achei interessante, e eu olho aí pela questão da igreja com duplo sentido. Tem a igreja que ela é a igreja mística, a igreja de Cristo, como você mesmo citou, ela é triunfante, independente dessas igrejas que têm os cultos distorcidos, fora da palavra de Deus, aquilo que o Senhor deseja. E a questão é, daqui 20, 30 anos, como será essa identidade da igreja hoje? Ela foi mudando de época em época, né? A Tem, igreja Júnior, isso. hoje, que a gente vê, essa igreja, a gente está vendo. E é isso aí, Júnior. Muito bem colocado. E por isso que a gente está aqui, irmãos. Está aqui para repensar o papel do pastor e para ajudar a se ajustar e para ajudar os nossos pastores e para nos ajudarmos a limparmos qualquer coisa que possa estar sendo um empecilho para o nosso progresso. Enquanto você falava, Júnior, né, e os demais irmãos, eu me lembrei de uma série do Discovery que passava muito sobre o planeta animal, etc. e tal. E durante uma época eu gostava de acompanhar bastante, e eu lembro que teve uma disputa entre o rato do mato e uma certa águia de uma região. Eu não me recordo da região, mas me parece que é das matas americanas ou canadenses, em que existe um tipo de rato que é chamado rato do mato. E ele é muito curioso porque ele é um roedor e, por estar numa mata, ele é uma presa fácil, principalmente de aves de rapina. Então, nessa disputa, quem venceria a disputa, eles faziam com vários animais, é óbvio que quando você pensa num gavião e num rato do mato, quem vai ganhar? É previsível, é o gavião. Mas nesse caso, na disputa, quem ganhava era o rato do mato. Por quê? Porque o rato do mato, olha só que interessante, a história ela é bem interessante. O que acontece todos os dias, ele vivia assim numa região, esse rato do mato, e todas as manhãs ele limpava as trilhas e os caminhos das folhas e dos galhos que ia caindo. Então ele morava geralmente dentro de uma área que não era muito grande, mas todas as manhãs ele saía limpando as folhas, os troncos. E o que acontece? Quando ele via que ele tinha um perigo no caso de uma ave de rapina, para tentar pegá-lo, ele começava a correr. E quando ele sentia que o gavião ia dar o bote, literalmente, né, ia atacá-lo, ele pegava um atalho. Por quê? Porque o atalho estava limpo. Ou seja, a águia não conseguia, na maioria das vezes, pegá-lo. Por quê? Porque ele deixava tudo limpo. Então, ele conhecia e ele tinha essa capacidade de mapear, porque ele vivia naquele espaço, ele conhecia, mesmo que ele desse uma velocidade muito grande, qualquer atalho. E ele, dessa forma, se livrava da presa. Qual é a moral dessa história, né? Quando a gente limpa o nosso caminho, a gente vai alcançar lugares maravilhosos, pode ver. Mas quando tem qualquer problema, qualquer coisa no nosso caminho que suja, aí, meus irmãos, o negócio fica muito estreito. Por quê? Podem ver, a Igreja de Jesus ela vai ser lembrada por aqueles que nos veem, por aquilo que a gente tem feito hoje, né? Por isso que a crítica do Júnior, pastor Johnny e de todos vocês, ela acaba sendo legítima, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Mais algum comentário para a gente prosseguir? Tranquilo? Podemos. Tranquilo. Tomé, então leia para nós mais essa parte aqui, rapidamente, Tomé, por gentileza, os 10 itens acima. Os 10 itens acima são exatamente os motivos pelos quais amo a igreja e tenho devotado minha vida a ela. A compreensão dessas verdades é o fundamento do ministério eficaz. A menos que homens espirituais e devotados a essas realidades liderem a igreja, a próxima geração eclesiástica não será imaculada.
Estou preocupado com esta tendência crescente de produzir líderes naturalmente fortes que sabem como administrar um negócio ou empreendimento, mas que não compreendem a igreja a partir da perspectiva de Cristo. O estilo e a essência da liderança deles são terrenos, não bíblicos nem espirituais. Olha, irmãos, guardem esse parágrafo. Se ele já estava preocupado nos dias deles, e nós hoje? Tá bom? Acabei de falar, né? Foi o 10, que... 20 Exatamente, Júnior. Como que vai ser a Exatamente. identidade da igreja? Exatamente. Me lembra, sabe o quê? Romanos 12. Como? Forma do mundo. Romanos 12. A igreja tomando forma do mundo. Sim, sim. O mundo está querendo fazer com que a igreja tome a forma dele. Exatamente. Exatamente. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Em 2 Timóteo, a gente vai pular aqui agora. Só vou pegar alguns cortes, tá, irmãos? Em 2 Timóteo 2, por exemplo, Paulo emprega 7 metáforas diferentes para descrever os rigores da liderança. Ele retrata o ministro como professor, é verso 2, né? Isso. Soldado, verso 3, atleta, verso 5, lavrador, verso 6, trabalhador, verso 15, vaso, verso 20 e 21, e escravo, verso 24. Todas essas figuras... Só uma pausa também. Percebam, lembra que na última aula eu falei para vocês, irmãos, que hoje as pessoas têm a igreja como um grande hospital e não saem do hospital. Para não dizer outros que fazem da igreja uma creche e só tem bebê. Precisa de leitinho, precisa ser no colo, precisa ser consolado. Paulo não tinha essa perspectiva. O Novo Testamento não dá essa perspectiva. A gente nasce, mas cresce. E depois que cresce, frutifica. Porque quem não ajunta, espalha, né? Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Todas essas figuras evocam ideias de sacrifício, labuta, serviço e dificuldades. Demonstram com eloquência a complexidade e as várias responsabilidades da liderança espiritual. Nenhuma delas dá a impressão de que a liderança é atraente. Meus irmãos, hoje, quantas pessoas se tornam pastores porque é atraente, mas a proposta bíblica é totalmente outra, né? E aqui ele vem falando um pouco também, fazendo uma crítica sobre isso, e aí ele até coloca aqui... Identidade também, né? Como? E também vê a identidade, porque o soldado, ele cumpre disciplina no quartel, ele tem que seguir rigorosamente. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Aqui, irmãos, olha só, ele vai fazendo essa crítica da liderança, né? Que não é um manto de status que possa ser conferido à aristocracia da igreja, né? E também não é conquistada por tempo de serviço, nem adquirida por dinheiro, nem herdada por laços familiares. Não recai necessariamente sobre os que têm sucesso nos negócios ou nas finanças. Não é distribuída em função de inteligência ou talento. Suas exigências são: guardem essas palavras: caráter irrepreensível, maturidade espiritual e, acima de tudo, uma disposição para servir com humildade. Tá bom, meus irmãos? Essas palavras são lapidares. Guardem isso. É o que eu acredito, meus irmãos. Eu penso nisso. A igreja de Jesus, ela precisa dessas verdades nela, né? E saber que os pastores não são trocas. Não é porque o camarada ele é um gênio na academia, é um empresário bem-sucedido, ou porque é filho do fulano de tal, que também foi um grande pastor. Carismático. Os critérios de Deus são outros. Fala, Júnior. Carismático. Exato, não é porque é carismático, exatamente, Júnior, né? Exatamente. Né? Então, aí aqui ele vem falando que o que Jesus mais comparava a figura dessa liderança espiritual é o pastor, e eu gostei muito dessa última frase dele aqui, ó. O pastor lidera, alimenta, cria, consola, corrige e protege. Estas responsabilidades pertencem a todos os membros da igreja.
que o John MacArthur Jr. está querendo falar aqui com essa frase? Será que ele está querendo falar que então não precisa de pastores? O que vocês acham? Não, pelo contrário, eu acredito que o que ele está querendo é que a igreja, de modo geral, acredite, pense e exerça o papel de cuidado uns com os outros. Não é uma responsabilidade única e exclusiva do pastor, né? A igreja, na verdade, não é formada por apenas pastor. Enfim. Não, mas é isso aí, pastor. Joia. Menosprezando, ele só está colocando a igreja no papel dela. Porque, na realidade, a igreja ela deve vivenciar, experimentar, experienciar o quê? O pastoreio mútuo. O que é o pastoreio mútuo? Está dentro dos mandamentos recíprocos. Orais uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, intercedei uns pelos outros, corrigir uns aos outros, advertir, admoestar uns aos outros. Ou seja, não é só o pastor é o grande líder que vai, cuida, orienta, dá os exemplos e diz, sigam-me. E todos ali replicam, diante dos seus dons, das suas verdades, esse autocuidado. E aí ele está dizendo, e eu concordo com ele, que todos têm essa responsabilidade. Pode ver, irmãos, a dor de um irmão é a dor nossa. E quando o irmão entende que ele faz parte desse corpo e ele cuida, maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Alguma dúvida? Aí depois ele vem falando que... desculpa, Júnior, pode falar, Júnior? Então, assim, poderia ser também entendido que o ministério pastoral é uma coisa específica e a teologia pastoral já é ampla para todos. Sim, sim, exatamente. O ministério, exatamente. É como, por exemplo, Júnior, uma comparação que eu gosto de fazer é do dom de evangelista e do dom da evangelização. Evangelização para todos. A evangelização é para todos. O dom de evangelista é para alguns. Nem todo mundo vai se tornar um Billy Graham, vai se tornar um missionário, vai fazer cruzados, ou vai pregar na praça pública, ou vai sair de casa em casa ganhando vidas com muita facilidade. Porque, de repente, não é o dom dele. Mas a evangelização, ou seja, ele poder pregar a Cristo e levar as pessoas para a igreja, começando a família dele, é para todos, né? Exatamente. O pastoreio como dom é para alguns, segundo o Espírito Santo, assim o separar. Mas o pastoreio mútuo é para todos. Agora, quando a igreja se torna um clube, aí complicou, hein? E aí ele vem, então, e fala que, ao mesmo tempo que essa liderança é uma liderança que serve, ela tem que ser revestida de humildade, de devoção, submissão e exemplo. Exemplo de sacrifício, né? Tá bom? E aqui agora, Tomé, leia para nós aqui mais essa frase aqui, o pastoreio de animais. Por favor. O pastoreio de animais é um trabalho semiprofissional. Nenhuma faculdade oferece diploma de pastor. Não é um trabalho tão difícil. Até um cão pode aprender a guardar um rebanho de ovelhas. Nos tempos bíblicos, meninos, Davi, por exemplo, apacentavam ovelhas, enquanto os mais velhos cuidavam das tarefas que exigiam mais habilidades e maturidade. Ou seja, agora não é porque é um trabalho, vamos assim dizer, mais rústico, que também seja desprezível, não. Ele é rústico, ele é simples, mas ele não é simplório. Para você ter um rebanho saudável, exige sacrifício, exige dedicação. Como o pastor coloca muito bem aqui, John MacArthur Jr., até um cachorro pode fazer isso, mas ele não pode cumprir todo o papel, ele ajuda no pastoreio. Pastorear o rebanho não é muito complicado. Né? E líderes que são fracos acabam também, líderes precários são duplamente repreendidos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui, vou ver aqui agora, muitas vezes, leia para nós aqui também, como é. Muitas vezes me perguntam qual seria o segredo do desenvolvimento da igreja de Grace Community.
ao longo dos últimos 26 anos. Sempre destaco, antes de tudo, que a soberania de Deus determina o rol de membros de uma igreja e que os números por si não são provas do sucesso espiritual. No entanto, em meio a um crescimento numérico tremendo, as vitalidades espirituais de nossa igreja têm sido notáveis. Estou convencido de que as bênçãos de Deus têm estado sobre nós, principalmente porque nosso povo tem demonstrado um compromisso sério com a liderança e o ministério bíblico. Olha só aquilo que eu tinha dito há pouco, logo no início. Então, mas percebam a humildade dele. Ele entende que o rol de membros de uma igreja, quem determina é Deus. E aqui, deixa eu dar uma palavra de consolo aos pastores e irmãos. Porque o que Deus tem aguardado para cada um de nós? Muitas vezes nós sonhamos com um projeto, irmãos, e aquele projeto, ora nos surpreende, vai além das nossas expectativas, ora vai dentro das expectativas e ora vai aquém das expectativas. Creiam que vocês estarão encabeçando aquilo que Deus sonhou para vocês. Evitem a comparação. E quando eu penso sobre isso, eu gosto muito de usar o grande profeta do Velho Testamento, que é Moisés. Irmãos, Moisés, ele é tão extraordinário que ele passa 40 anos com o povo desviado. E esses desviados perecem no deserto, e ele é paciente de aguardar uma nova geração surgir para ser a geração de conquista. E ele é tão espiritual que quem vai desbravar tudo isso não é ele, é Josué. É claro que ele não entra, ele peca, como conhecemos. Mas o que eu quero dizer com isso? Moisés, se nós fôssemos avaliar e dar um tipo de rebanho para Moisés, a gente jamais daria aquele tipo de rebanho do deserto para Moisés. Mas ali foi a matéria-prima de Deus para Moisés e Moisés para o povo. Aquela geração que perece no deserto, que eu gosto de chamar de geração carnal, é diferente da geração de Josué, que é a geração de vitoriosos. Perceba, quando comparamos Josué e quando comparamos Moisés, Moisés é muito maior do que Josué. No entanto, Josué, ele é aquele líder que tem uma geração de conquista, que conquista Canaã. Mas, ao mesmo tempo, espiritualmente, Josué, ele mesmo se autoconsiderava pequeno. E ele, inclusive, possivelmente, tinha os seus joelhos que tremiam de medo. Por isso que vem aquela palavra linda de Deus para Josué. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pode ver que assim começa o ministério dele, recebendo uma palavra muito desafiadora. E ele acredita, Deus dá para ele uma geração de conquista e ele desbrava Canaã, conquista Canaã. Podem ver que são duas gerações distintas. Agora, quem foi que deu quem para quem? Foi Deus que deu para Moisés e foi Deus que deu para Josué. Não se sintam inferiores por olharem rebanhos muitas vezes extremamente piedosos e também não se sintam melhores por participarem de ministérios muitas vezes vigorosos. Aceitem a vocação de Deus e aprendam. Deus separou um pastor para cada rebanho e um rebanho para cada pastor. Amém, meus irmãos? Isso daqui está dentro da presciência de Deus. Né? Hã? Moisés pegou a parte mais difícil, né? Exatamente. Mas aí eu digo... não, exatamente. Por isso que eu falo, né? Qual povo a gente iria querer cuidar? O do deserto ou de Josué? Eu queria o de Josué. Entendeu? Mas foi ali no meio daquele abacaxi que nasce o Pentateuco. Entendeu? Então Deus tem um plano, né? Tá bom, meus irmãos? Olha, aqui, eu vou parar aqui, a gente vai para o intervalo que deu a hora, e falta só mais um pedacinho desse material para a gente ler, tá aqui, inclusive, e aí a gente volta logo depois do intervalo para concluir aqui e já ir para a apostila, tá bom? Tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Não, tranquilo. Beleza. Tranquilo? Estão gostando do livro, meus irmãos? Muito bom, gostei. Ótimo.
Esse Ótimo livro é livro. maravilhoso. A É leitura maravilhoso. clara, né? Essa parte que a gente leu há pouco sobre a igreja, possivelmente eu vou usar na minha mensagem de domingo. Eu vou fazer uma citação na minha mensagem de domingo, porque, se Deus me permitir, eu estou pregando agora, nesses últimos dias, sobre as marcas de um discípulo. Então, começou com uma mensagem, está virando a segunda, já tem umas 3, 4, está virando uma série. E agora eu vou falar que as marcas de um discípulo são marcas de um ensino espiritual. E quando eu li, repassando aqui o material do John MacArthur Jr., eu falei, puxa vida, vai cair como uma luva esse ponto. Tá bom, meus irmãos? Esse livro é muito bom, vocês vão gostar demais, tá bom? Muito bom. Tá bom. Legal. Então, até já, meus irmãos. Vou parar a gravação já. aqui. Voltamos Beleza. daqui a 5 minutos, tá bom?